Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Jesus é questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, a respeito da sua autoridade. Da onde que vem a autoridade do Senhor? Veja, os fariseus, as autoridades religiosas da época de Jesus, já muito intrigados pela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, já muito intrigados porque Jesus expulsa do templo os vendilhões, os cambistas, os trocadores de moeda. Eles então querem arrumar um jeito de pegar Jesus pelo pé. Eles querem arrumar um jeito de colocar Jesus numa situação embaraçosa. E eles vão até Jesus perguntando qual a origem da autoridade de Jesus. Ora, primeiro os padres da igreja vão dizer que eles não reconhecem a autoridade de Jesus. Eles queriam procurar ali uma forma humana, primeiramente, de reconhecer a autoridade de Jesus. Ele não estava ali em nome de César, ele não estava ali em nome do Sinédrio, ele não estava ali em nome dos escribas ou dos mestres da lei, ele não estava ali constituído, mas ele estava ali porque ele é Deus. E por eles não reconhecer a divindade de Cristo, por eles não reconhecer que Jesus é Deus, então eles ficam procurando uma causa humana. É assim, né, irmãos? Muitas vezes nós vemos isso acontecer ainda hoje. Em vez de nós olharmos para nosso Senhor e procurar ali o Deus escondido que está na Eucaristia, o Deus escondido que está na palavra, porque a palavra é Cristo, o Deus que está nos sacramentos, o Deus que está na palavra, o Deus que está escondido quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós oramos e nós rezamos ao nosso Pai em segredo. O Deus que está escondido na doutrina revelada, seja através da palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, ou seja através da tradição da igreja. Muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade de Jesus nessas realidades. Quando, por exemplo, a igreja coloca um dogma de fé, quão difícil é para algumas pessoas ver ali a autoridade de Deus. A autoridade revelada de Deus, Deus falando, Deus comunicando, e a gente acaba deixando passar. Procuramos ali uma justificativa humana, procuramos ali um subterfúgio que não procede de quem é que está realizando aquilo ali. É Jesus. E interessante que São Jerônimo ele vai dizer que essas autoridades religiosas, eles mentem para Jesus. Quando Jesus faz a pergunta para eles, eles mentem, dizendo: nós não sabemos. Eles sabiam sim, sabiam muito bem, mas eles mentem. Isso como que quisesse dar uma oportunidade de Jesus dizer também: bom, também eu também não sei com que autoridade faço. Não, a resposta de Jesus é uma resposta com a verdade. Eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Porque, como diz São Jerônimo, a verdade não pode mentir. A verdade
é a verdade. Então, a autoridade de Jesus é questionada. Mas veja, irmãos, a autoridade de nosso Senhor, ainda hoje, ela é questionada. Ainda hoje é muito questionada. Porque a verdade do Senhor, ela passa por uma realidade chamada igreja. E, aspas, o mundo moderno, o mundo de hoje, há bastante tempo, está fazendo de tudo para desacreditar a autoridade de Jesus que age através da sua igreja. Há uma autoridade espiritual do Senhor. Há uma autoridade sobre a sua igreja, sobre a sua palavra. E o que o mundo moderno está fazendo? O que os homens da nossa geração estão fazendo? Estão fazendo de tudo para desacreditar a palavra da igreja. Desacreditar a palavra da igreja na figura dos seus ministros, na figura daqueles que participam. Quando um membro, por exemplo, da igreja dá um vexame ou faz alguma coisa, o que é desacreditado aí? A palavra da igreja. Mas veja, a palavra da igreja que é a palavra de quem? De Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho de São Lucas, ele disse, quem vos ouve, capítulo 9, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Quando o nosso Senhor disse isso, ele estava dizendo isso para quem? Ora, é evidente, ele estava dizendo isso para os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas não fica só nessa passagem. Quando Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele está a caminho de Damasco com cartas de recomendação para poder exterminar os cristãos, porque Paulo estava convicto de que os cristãos, eles eram uma fraude, né? É uma fraude, alguém que não estava ali, é uma seita que estava surgindo ali, e ele estava convicto de que ele tinha que acabar com isso. Então, quando ele vai a caminho de Damasco, que nosso Senhor aparece para ele no meio do caminho, aquela voz que ele ouviu, a palavra diz que ele cai por terra. Ali, Jesus diz para ele, ele pergunta, Senhor, quem és tu? Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Por que me persegue? Ora, Paulo nem conheceu a Jesus. Paulo não andou com Jesus como Pedro, Tiago, João. Não, Paulo perseguia quem? Paulo perseguia os cristãos. Então, perseguir a igreja, não ouvir a igreja, rejeitar a igreja, é rejeitar Jesus Cristo. É rejeitar a boa nova do Evangelho. Então, a autoridade de Cristo, ainda hoje, se levantam ainda hoje muitos fariseus, muitas pessoas mal intencionadas, que querem de propósito, desacreditar nosso Senhor. E desacreditar nosso Senhor naquilo que Ele deixou como verdade de fé, como os sacramentos, como a sua palavra, como a doutrina de 2000 anos, que na realidade a função da igreja, a função do Papa, por exemplo, é fazer o quê? Guardar o depósito da fé. Guardar e transmitir integralmente. É isso que diz lá o Catecismo da Igreja Católica, antes mesmo de começar o credo, a primeira parte do Catecismo. Ele diz isso lá. A missão da igreja, confiada por Jesus Cristo, é guardar o depósito fidei, ou seja, o depósito da fé. Guardar e transmitir às futuras gerações aquilo que Jesus Cristo ensinou. E como hoje a doutrina de Cristo, como a palavra de Cristo hoje é totalmente desacreditada do nosso meio. Meus irmãos, veja, a autoridade de Cristo, ele é do céu e ele delega isso aos seus ministros, às pessoas escolhidas por nosso Senhor. Vamos pedir hoje ao Senhor que a gente possa aumentar a nossa fé naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor coloca como verdade de fé para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.